Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangula, Rua do Registro. Pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, a quem nós estamos debaixo da autoridade e deixamos sempre a paz de Cristo. Estamos comentando as revistas Editora Betel Dominical, que você já sabe, já mora no coração de todo o Brasil, da grande nação AD Madureira, grande nação Madureira, e nós estamos felizes porque estamos no primeiro trimestre aqui do ano de 2022, escrito agora pelo nosso pastor Evaldir Alves de Oliveira, que trouxe para a gente esse livro, essa edição que é sobre Ezequiel, o profeta com mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, não se esquece, se inscreva no nosso canal. Se você não deixou o like, deixa o joinha aí, porque quando você dá o joinha, quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele começa a compartilhar e mais as pessoas vão ser alcançadas. Se foi bênção para você, vai ser bênção para outra pessoa também. Então, não esquece de compartilhar. Clica no sininho, assim, sempre que a gente tiver um vídeo, uma pregação, uma mensagem, você vai ser avisado. Aqui nesse canal a gente coloca vídeos de EBD, estudos bíblicos, os cultos lá da minha congregação, na AD Registro, para quem deixamos sempre aí também a paz de Cristo pelo apoio e o carinho. Hoje temos muita coisa sensacional, uma lição tremenda. Lição 4, o pecado e as suas consequências. Tem dica da Poliana, você que está ligadinho aí, professor da IBD, não deixa de assistir. Entre o segundo e o terceiro bloco, a gente tem aqui a Poliana trazendo para a gente dicas como você melhorar a sua aula, incrementar a sua aula e trazer sempre o melhor para a glória de Deus. Não perde, tem muita coisa boa, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta! Então eu quero falar contigo que nessa volta, né, se você já fez o curso Professores de EBD, faz o curso com a gente, vai ser bênção para você, o link está aqui embaixo, totalmente online pela Hotmart, você recebe o seu certificado no final. E também nós estamos preparando dezenas de cursos, entra na minha página www.juliocesarmedeiros.org, ali você vai encontrar informações sobre o meu ministério, da pregação da palavra, do ensino, dos cursos que eu tenho feito e ministrado também. Você me acha também no meu Instagram, julio.cesar_medeiros, e também na página da AD Registro, Assembleia de Deus da Rua do Registro, ok? No Instagram. E aí você vai ficar informado de tudo o que acontece. E se você é membro do canal Boa Semente, a gente está produzindo um curso só para vocês, porque quem é membro tem curso, tem possibilidade de ter vídeos exclusivos, tá bom? Nós estamos aí estudando sobre dons espirituais. Se você já fez ali a aula 1, não perca aí a aula 2, daqui a pouco já vamos estar com a aula 3, você não pode perder, tá bom? Muito obrigado por você ser parceiro desta obra. E você que gostaria de ajudar e não é membro, você pode ser apoiador. Sendo apoiador, eu tenho para você um material exclusivo para você. Você sabe que aqui, plano de aula, questionário, é tudo gratuito. Inclusive, você pode entrar agora e baixar o seu lá no grupo de Zap, onde só eu que comento, para não ter problema, né? Só eu que posto material da EBD e pregações devocionais que eu coloco ali, e você pode baixar gratuitamente, sem pagar nada. Mas se você quer algo mais e quer também ajudar o canal, seja apoiador do canal, porque eu preparo sempre um slide bacana com todo o esboço das aulas que a gente faz aqui, com quadros, mapas, que vai ser importante aí para você que quer saber mais. Se quiser ser apoiador, tem um link aqui embaixo também. Tanto membro quanto apoiador está lá atrás no final, ali nos créditos, né? Onde eu coloco o nome de todo mundo, como sinal assim de dizer muito obrigado, né? E é sempre bom, a gratidão, ela abre as portas do céu. E eu sou grato demais a vocês. E você aí que comenta, muito obrigado, deixa aí os seus comentários, eu leio todos, respondo todos sempre que eu posso. Tenho certeza que esse canal tem sido bênção aí para você e quero que você desde já compartilhe com 2, 3 pessoas aí na sua casa, na sua igreja. Esse vídeo não é só para professores, é para professores, mas também pessoas que gostam, que estudam, que amam a palavra de Deus, vão se sentir muito bem-vindas e acolhidas aqui nesse canal que é meu, que é nosso, para a glória de Deus. Lição de número 4, o pecado e as suas consequências. Textual.
E farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel capítulo 5, versículo 9. É preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Essa é a verdade aplicada. O objetivo da lição são 3. Explicar acerca do pecado e suas consequências. Explicar a lei de Deus, que a lei de Deus é inviolável. E número 3, ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. O texto de referência está em Ezequiel, capítulo de número 5, versículo 7. Do versículo 7 ao versículo de número 13. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, porque multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizeste os meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberei que eu, o Senhor, que tenho falado do meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Vamos fazer então o nosso raio-x da nossa lição? Bom, é importante você pensar que a primeira coisa que quando a gente lê esse texto, quando a gente pensa esse texto, é achar que Deus está punindo, é um Deus vingador, é um Deus justiceiro que vai matar o povo de Israel por causa dos seus pecados. E de fato, essa lição fala sobre pecado. Né? E pecado é uma das doutrinas bíblicas mais importantes, porque ela é central na teologia cristã. A ideia de que o homem, né, ele errou contra Deus, ele erra contra Deus. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando lemos esse texto, pensamos muitas das vezes que esse Deus é um Deus cruel, é punitivo, é um vingador. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui, o que Ezequiel está profetizando, é por causa da própria rebeldia do povo. E aí nós precisamos recuperar que, como você já sabe, Ezequiel foi deportado, né, sofreu a deportação para a Babilônia em 597. Foi a primeira deportação que tem, e ele vai sofrer essa deportação, a segunda deportação, né, que ele vai sofrer em 597, vai ser levado lá para ficar perto do rio Quebar, ali, né, naquela região onde tem supostamente deve ter montado uma escola de profetas. Ali Deus deu a ele visões, e essas visões eram nada boas para o povo de Israel. Tinha a profecia, como a gente leu aqui, e o capítulo 4 todo também fala sobre isso, sobre a apostasia e sobre a punição, o castigo que viria à nação de Israel porque não havia se arrependido. Eu falei semana passada também, você deve se lembrar, que o cativeiro babilônico era bem diferente do cativeiro que outras nações praticavam. Por algum motivo, que nós não sabemos o qual, o Nabucodonosor ele não era tão rude, não era tão grosseiro como os outros reis do entorno. E ele permitiu que o povo de Israel, em cativeiro, morando nesse agrupamento de pessoas ali em Tel Abib, ficasse de uma forma que meio que solta, no sentido de que eles podiam cultuar o seu Deus, eles podiam fazer o seu próprio sacrifício. Muitos deles se deram ao comércio, muitos deles prosperaram na terra da Babilônia, e por prosperar na terra da Babilônia, eles começaram a pensar que talvez o cativeiro não fosse tão ruim assim. E Deus havia usado Ezequiel para profetizar para Jerusalém, para aquele povo que ainda tinha ficado lá, para que eles se arrependessem, para que com eles não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com essa primeira leva que foi cativo, que se não me engano foi quase cerca de 70 mil pessoas que foram levadas lá. 70 mil pessoas foram levadas em 597 e ficou ainda um povo ainda em Jerusalém, capital do reino de Judá. E é contra ela que Deus vai levantar essa profecia, né? Vai levantar essa denúncia contra o seu pecado, avisando que se eles não se convertessem, que se não tivesse uma mudança de vida, o que aconteceu com essa primeira leva que foi levada ia acontecer também com a cidade de Jerusalém, e agora seria terrível. Mas o povo não quis ouvir. O povo não quis ouvir justamente por conta disso que eu disse para vocês. Vivia numa situação tranquila, estava tendo sacrifício, né, estava tendo culto aparentemente bom, não eram livres, mas também não eram tratados como escravos, estavam longe da terra, mas tinham possibilidade de fazer comércio, e muitos enriqueceram e começaram a achar que Ezequiel estava errado, que aquela profecia não era de Deus, que isso não poderia se cumprir. Afinal de contas, como a gente viu semana passada, eles tinham uma promessa, eram filhos de Abraão, e a prosperidade era sinal de que Deus estava com eles.
E aí, meu amigo, eu quero chamar você, minha amiga, para uma reflexão antes da gente entrar na lição, porque o pecado, ele aprisiona, né? O pecado é esse cativeiro, o pecado é o cativeiro. E muitas das vezes a gente imagina que o cativeiro, que a escravidão, ela é só ruim, ela é só má, e ela nos aprisiona. Mas o grande cativeiro é esse que ele é ruim, mas ao mesmo tempo te dá uma sensação de liberdade. E por te dar uma sensação de liberdade, você pensa que é livre, mas não é. E eles achavam que eram livres, mas não eram, porque eles viviam ainda em cativeiro. E por conta dessa suposta liberdade, eles não quiseram aceitar a palavra de arrependimento e continuaram a viver, né, segundo os seus ditames. Lá em Jerusalém, o rei que estava colocado continuou fazendo sacrifícios idólatras, se negou a se render à Babilônia. Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel, profetizava em Jerusalém, avisando sobre o reino do norte que viria contra eles, mas eles não deram ouvido. No capítulo 4, que a gente está estudando hoje, começa assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-las diante de ti e grava nela a cidade de Jerusalém. Ele faz um desenho da cidade de Jerusalém. E por que ele faz esse desenho? Versículo 2: E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe aríates em redor. A história mostrou que aríates são justamente uma máquina de guerra que os babilônicos usavam. Os babilônicos eram sagazes em usar essa arma. E a palavra de Deus de Ezequiel deu a eles já até a arma que os babilônicos iriam usar contra Israel, os aríates. Quando você vai estudar todo esse texto, é um texto tremendo, mas não dá tempo da gente ler, e também não dá tempo de você ler na sua escola dominical. Eu só estou dando para você um pano de fundo para você entender essa profecia. Não dá tempo de eu fazer aqui, nem dá tempo de você fazer na sua aula, mas é só para você entender o contexto que nós estamos falando, do castigo que vem por aí, porque o povo não quis ouvir a voz de Deus. Todo esse capítulo 4 vai falando sobre julgamento, são visões que falam sobre julgamento, são 4 tipos de visões que Deus vai falar com eles, e nessas 4 tipos de visões são nações que vão destruir Israel por causa do seu pecado. Cabe essa advertência para mim e para você pensarmos sobre isso, sobre como que muitas das vezes nós estamos vivendo no pecado, mas você já viu o fato das pessoas falarem assim, que se desviam e falam assim: agora que tá bom, né? Agora que tá bom, tem um churrasco, tem não sei o que, faço o que eu quero, ninguém me manda, a igreja não me manda, agora que eu estou vivendo bem, estou vivendo do jeito que eu quero. E ele pensa que está bem, mas não está. E aí ele começa a ter relacionamentos espúrios, ele começa a fazer coisas erradas, se afasta de Deus, e ele parece aos olhos das pessoas que agora está melhor do que quando ele estava na igreja, porque o diabo tem essa técnica de montar esses cativeiros. Ele aprisiona a pessoa no pecado, mas deixa com que ela tenha a falsa impressão de que ela é livre. A fala assim: agora que você é livre, agora você não tem mais pastor para te mandar, agora não tem mais igreja para te dominar, agora não tem mais Bíblia para te comandar, agora não tem mais isso, não tem mais aquilo, você é livre para fazer o que você quer. Engano, você está escravizado pelo pecado. E aí, esse texto fala justamente sobre isso, sobre esse perigo disso, e aí vem falando sobre que cada pecado tem a sua consequência. E Israel não escutou o que Ezequiel estava profetizando, rechaçou a Jeremias, não quis escutar Jeremias, não quis escutar Ezequiel, e em 586, como você sabe, houve aí a deportação final, veio o cerco da Babilônia, onde Nabucodonosor usou aríates, né, fechou e cercou a cidade durante dezenas de dias, ninguém entra, ninguém sai, depois jogou ali as armas contra os muros de Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém, entrou na cidade e fez uma matança terrível. Na primeira vez, 597, a esposa de Ezequiel morreu lá no cerco, né? E morreu quando foi levado cativo. Agora, nessa segunda, milhares de pessoas teriam morrido, milhares de pessoas morreriam e seriam levados, Daniel e seus amigos, nessa última deportação, todos arrastados milhares e milhares de quilômetros para outra cidade. Bom, e foram levados para dentro de Babilônia. E os babilônios faziam isso para ensinar a cultura, para quebrar o espírito guerreiro das pessoas e evitar uma nova revolta. Esse é o contexto do texto que nós estamos estudando hoje, desse texto de referência sobre as profecias de Ezequiel. Segura, vem comigo, estamos só começando, tem muita coisa boa.
Introdução. A doutrina do pecado perpassa as escrituras de Gênesis e, infelizmente, muitos ignoram essa realidade. Gravidade e consequência do pecado. Aquele que brinca com o pecado, como Israel aqui brincou, achando que não ia acontecer nada, que não ia dar nada, que eles eram um povo escolhido, que Deus os amava, enfim. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturbam a doutrina da salvação. 1. Pecado e suas consequências. O Senhor diz, de seus pecados não me lembrarei mais, Hebreus 8,12. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados na profundidade do mar, Miqueias 7,19. Mas isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados. Porém, precisamos ter ciência de que pecar deliberadamente com conhecimento de causa, não ficaremos impunes, ou seja, uma vez que a lei está estabelecida e sendo conhecedora dela, tornamos-nos sujeitos. E aí cabe a gente entender o que é pecado. Pecado, você precisa definir para a sua classe. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Né? Pecado é errar o alvo. Tudo que o homem faz pecar é errar o alvo. Uma segunda definição é pecado é escolher andar sem Deus, escolher uma vida sem Deus. Em Gênesis 3, o homem peca ali não por causa da desobediência, mas porque ele escolhe andar sozinho, escolhe andar sem Deus. Ele abandona a Deus para seguir seus próprios ditames. E agora, você deve ter bem ter ouvido alguém dizer o seguinte: não tem tamanho de pecado. Pecado, pecadinho, é tudo a mesma coisa. Não, existem diferenciações de pecado. Pecado é como veneno. Tanto numa dose pequena como uma dose grande mata. A dose pequena mata mais devagar. A dose grande mata mais rápido. Assim também o pecado. Existem pecados que eles são graduados de acordo não com o seu tamanho, se é pequeno ou se é grande, mas com a sua consequência. Existem pecados cujas consequências são pequenas. Existem pecados cujas consequências são maiores. Entendeu? A diferença entre os pecados. E ainda existem pecados cujas consequências elas são menores, ou seja, coisas que eu faço e prejudicam só a mim. Existem coisas que eu faço e prejudicam aos outros. Logo, existem coisas que eu faço que prejudicam só a mim, cujas consequências são menores. E coisas que eu faço que prejudicam os outros, que as consequências são maiores. Por exemplo, quando eu peco na carne ou quando eu peco no corpo, essas consequências são maiores do que o pecado que eu cometo comigo mesmo, pensando nos meus pensamentos e que eu não chego a praticar. Então veja que os dois são pecados, os dois vão me levar ao inferno. Só que as consequências desse que eu pratico com alguém, que eu faço com alguém, que eu planejo fazer com alguém, o que eu caio no corpo em relação a isso, as consequências são diferentes. Aqui nessa lição, o autor chama a atenção da gente para dois tipos de pecados: os pecados premeditados e os pecados involuntários. Você sabia disso? Comenta aí se você conhece as duas classes de pecado, premeditado e o pecado involuntário. Involuntário é aquele que você peca sem saber, sem sentir. Quando você vê, já pecou, já errou, já falou, já pensou, você acordou de repente você fala alguma coisa que não era para falar, você pensa alguma coisa que não era para pensar, você pratica algo que você pede perdão exatamente logo depois, porque quando você viu, a força do hábito fez com que você pecasse. Esse é um pecado involuntário. Agora, existe o pecado premeditado, e esse pecado premeditado é esse que ele está dizendo, é aquele pecado que você tem ciência, você tem deliberadamente, pensa sobre ele. É o pecado premeditado, aquele que você, olha, eu vou fazer isso. Você acorda dizendo, eu vou fazer isso assim, assim. Ou você vai, amanhã eu vou fazer aquilo outro. Você é um pecado premeditado. Se alguém me disser isso, eu vou responder isso. Pecado premeditado. E o que ele está dizendo aqui, que esse tipo de pecado premeditado não ficará impune. Ou seja, uma vez que você é advertido de que aquilo é pecado e você peca, isso lhe trará consequências sobre a sua vida. O exemplo do pecado de Davi foi um pecado premeditado e não involuntário. Por quê? Porque ele viu a mulher Betseba, ele pensou ter aquela mulher, ele mandou trazer aquela mulher para ele. Então ele teve tempo para se arrepender e não se arrependeu, isso é um pecado premeditado. E você vê as consequências que foram para Davi por conta do seu pecado, que era premeditado e não pecado involuntário. Você está entendendo? Está gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Vem comigo. Então, essa é a grande questão que ele está colocando aqui. Nós precisamos ser vigilantes em oração, no ponto de partida. Por quê? Porque para esses pecados premeditados, Deus não se deixa levar. Fala assim, pecou, vou perdoar. Não, esse tipo de pecado não é dessa forma que você alcança perdão. É preciso um arrependimento.
1.1 Revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7 ao 17, Deus revela categoricamente os pecados da nação. Quem te mostrou, aqui ele está falando, né? Quem te mostrou a árvore que eu te ordenei que não comesse? É um modelo para todos os tempos. É fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. O apóstolo Paulo expôs a universalidade do pecado, Romanos 1:3, para depois apresentar o detalhe do plano divino da salvação, Romanos 3, 21, 25, que fala sobre a justificação. Então, pecado ele é isso que faz mal e a gente tem que lutar contra ele. 1.2 O juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Ezequiel 5:8, do 11 ao 13. Por isso que eu falei que é bom você fazer uma leitura em todo o capítulo. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre a sua graça e misericórdia. São temas não muito expostos em nossos dias. Tony Evans diz: a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor e a sua santidade. Hoje não está na moda falar sobre as consequências do pecado, né? A gente não costuma falar mais sobre isso, mas é importante falar sobre isso. Existem consequências sobre o pecado. O tema de Ezequiel fala sobre a questão da responsabilidade, que nós vimos semana passada. A responsabilidade é pessoal. Tudo que nós fazemos, de certo ou de errado, receberemos recompensa por aquilo que nós praticamos. Portanto, existe uma responsabilidade. E a responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos é muitas das vezes o mal que aquele pecado vai trazer sobre nós. Como eu estava dizendo sobre o pecado premeditado, existem pecados que você faz que vai trazer males para a sua família, que vai trazer males para outras famílias, né? Que vai trazer males para outras pessoas. Esses tipos de pecados são pecados que realmente vão trazer para você as consequências. Deus, e aí escreva aí para você não esquecer, Deus perdoa o pecado, mas as consequências permanecem. Se cada um de nós tivéssemos essa ideia, isso em mente, pecaríamos menos. Se cada vez que nós pensássemos sobre o pecado e soubéssemos que aquilo terá uma consequência e que por mais que nós peçamos a Deus, que é misericordioso e amoroso, as consequências permanecerão. Deus é um Deus misericordioso, mas ao pecado de Adão, Deus não fechou os seus olhos, as consequências ficaram. É claro que Adão não morreu como Deus disse que morreria, porque Deus é misericordioso, mas as consequências para aquilo que ele havia dito, para aquilo que ele havia praticado, permanece até os dias de hoje. Portanto, Deus, apesar de ser um Deus de misericórdia, ele faz com que nós tenhamos uma responsabilidade contínua. Você e eu não podemos fechar os olhos para essas consequências, temos que estar alertos sobre tudo aquilo que nós façamos. E aí, lembra que eu ensinei sobre o cativeiro? A vida em cativeiro na Babilônia fazia eles pensarem que eram livres, quando na verdade eram escravos. E aí você faz uma contraposição com Gálatas, que fala sobre a verdadeira liberdade. E ele diz assim: agora que Cristo vos libertou, né, não useis da liberdade para transformarem em libertinagem, ou seja, não useis da liberdade para se transformar agora em um cativeiro, em uma escravidão, né, porque ser livre não é fazer o que quer, ser livre é ter responsabilidade. Comenta aí comigo. Ser livre não é o que fazer o que quer. Ser livre é ter responsabilidade. Eu e você fomos livres do pecado. Fomos livres do cativeiro do mal. Mas por isso temos responsabilidade. Nós não podemos mais fazer o que nós queremos. Nós temos que agir segundo a palavra de Deus, na correção da palavra de Deus, sabendo que tudo que nós façamos teremos uma consequência. Quantas pessoas estão hoje colhendo frutos daquilo que fizeram no passado? Vejo pessoas que muitas das vezes fizeram tantas coisas erradas e hoje estão sofrendo, são convertidas, são servos de Deus, estão buscando a Deus, estão indo para o céu, mas estão colhendo as consequências daquilo que fizeram. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem plantar, isso ele ceifará. Olha que coisa tremenda, como uma coisa nós estamos estudando hoje. 1.3 Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros foram levados ao exílio e um pequeno grupo deixado no ambiente de destruição, que é o Jeremias 39, do 1 ao 10, vai falar sobre isso. Assim, um povo livre ficou cativo, a reis idólatras, longe de sua terra, exposto aos outros costumes. A nação recebeu o castigo como ensino pela ingratidão e por se afastar das leis divinas.
A professora Beth Bacon escreveu: muitas pessoas ignoram a advertência do Senhor achando que são ameaças vazias. Alguém já advertiu: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz ou que suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Bom, então vamos para o tópico de número 2. A palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, escarnecer, zombar, porque tudo que o homem plantar, isso semeará. Gálatas 6,7. Tal princípio da semeadura e colheita também explica o semear no espírito e semear as boas atitudes com o próximo. Ou seja, então, quando nós pecamos, nós estamos fazendo coisas ruins, mas quando nós estamos andando em espírito, estamos semeando no espírito e vamos colher coisas boas. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. 2.1. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente. O que é o pecado deliberadamente? É o pecado quanto mais, é aquele pecado que está vivendo pecando. É aquele pecado de uma pessoa que vive no pecado, satisfazendo seus desejos pecaminosos. Essas são atitudes que as pessoas que zombam, desprezam a Deus. Os pecados premeditados, lembra que eu já ensinei, você já sabe isso? Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Ou seja, você sabe que não pode fazer e faz. O Espírito Santo que te dirige fala para você não fazer e você... Somos levados pelo Espírito Santo a não fazer, não praticar determinados atos e acabamos praticando. E quando isso acontece, nós estamos então nos deixando levar. E por conta disso, Deus muitas das vezes deixará que a punição, que o mal que nós praticamos venha sobre nós. E aqui tem duas visões aqui importantes para a gente pensar sobre isso. Tá? O pecado deliberado é uma afronta a Deus, ou seja, quando você escolhe realmente pecar. E a gente viu na Bíblia exemplos de pessoas que pecaram deliberadamente. Sansão pecou deliberadamente. Ele sabia que não podia contar o segredo. Ele se envolveu com uma mulher estranha. Ele contou os seus segredos para uma mulher estranha. Ele pecou deliberadamente. Saul foi avisado para não fazer o censo do povo. Foi avisado para não pegar as vacas do povo cujo qual Deus havia mandado destruir, mas ele pecou deliberadamente. Quando você faz um pecado deliberado, você pode ter certeza que as consequências virão até você. Quero que você escreva quais pessoas aí, que enumere agora no comentário, quais pessoas que pecaram deliberadamente. Eu vou corrigir depois, mas pense um pouquinho sobre as pessoas que pecaram, que vem à sua mente aí, que Deus falou, não faça isso e faça. Vou dar um outro exemplo, Jonas também. Deus falou para ele, vai para Nínive, e ele foi para Tarsa. E por isso ele foi parar na boca do peixe. Quando eu tenho uma direção de Deus e eu sigo para outra, eu acabo sendo envolvido pelo peixe dos problemas, pelo peixe das dificuldades, pelo peixe da angústia, pelo peixe da aprovação. Mas no meio da sua angústia, o capítulo 2 de Jonas diz que ele orou ao Senhor e disse, na minha angústia clamei eu. Né? E ele clamou das entranhas dos peixes e Deus deu a ele uma misericórdia. Quem sabe você também aí está sendo alcançado por erros que você fez no passado. Está sofrendo as consequências de alguma coisa que aconteceu na sua vida anteriormente. Essa é a aplicação, estou fazendo aqui uma aplicação. Né? Quem sabe você também não está vivendo essa situação, que você tenha ou clame, busque a Deus misericórdia, busque a Deus solução para que o Senhor possa ter misericórdia de você. E aí você pode estar pensando assim, mas se as consequências vão permanecer, sim, as consequências vão permanecer, mas as misericórdias de Deus duram para sempre. As consequências vão permanecer, mas Deus poderá te dar graça para que você passe por elas. Essa é o caso de Davi. Davi pecou premeditadamente, teve seu filho chamado com Betseba, cujo qual Deus o levou. No momento que ele estava doente, ele clamou, ele pediu pelas misericórdias de Deus, e Deus assim não permitiu, levou o seu filho. Né? Mas no lugar desse seu filho, que doeu, que foi ali a punição pelo qual o seu erro, duas punições ele recebeu, o filho que morreu e o seu reino foi dividido, conforme a palavra do profeta Natã. O seu reino após o filho Salomão foi dividido pelos seus filhos. O reino de Israel foi a espada que foi dividida ali. Foi o que aconteceu. Deus não o livrou das consequências. O seu filho morreu e o reino foi dividido. Porém, Deus deu graça a Davi, porque ele se arrependeu. O arrependimento move a mão de Deus. Quando ele escreve o Salmo 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque pequei.
né? Porque em pecado fui formado, em pecado me concebeu, mas tem misericórdia de mim, lava-me e ficarei puro, limpa-me e ficarei mais puro que a neve. E é o que acontece quando nós nos arrependemos. 2.2. Pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade, não poderá escapar do juízo. Ezequiel 14:12. Conhecer as leis, os estatutos, os mandamentos e errar, na maioria das vezes consciente, se torna indesculpável. Então, quando fala aqui essa parte aqui falando assim, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, aquilo que você não sabe, não é porque você está errando, aquilo Deus não vai te culpar porque você não sabe. Então, muitas coisas que nós praticamos, que é errado, que é pecado, o momento que você não sabe dela, você não está pecando diante de Deus, porque você não sabe que aquilo é pecado. Por exemplo, os indígenas que vivem sem Deus, eles não estão pecando porque eles não sabem que aquilo é errado. Uma nação que nunca ouviu a palavra de Deus, ela não é uma nação pecadora no momento que ela não sabe, nunca ouviu a palavra, ela não sabe da verdade. Deus não vai cobrar de alguém uma coisa que não sabe. Porém, no momento que você sabe a palavra, você passa a ser agora sabedor dos erros. E por ser sabedor daqueles erros, você não pode mais dizer naquele grande dia, eu não sabia. Por isso que Jesus disse que nós somos da luz e que nós somos reprovados pela questão das trevas. E que aqueles que são das trevas não virão para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque conhecer a verdade implica em responsabilidade. Portanto, é por isso que ele está dizendo aqui que quando nós conhecemos essa palavra, nós nos tornamos responsáveis por ela. Portanto, nós não podemos dizer que não sabíamos. Há muita gente que não quer vir à igreja, não quer vir ao culto de ensino, não quer vir à EBD, porque sabe que comete erros e que uma vez que ele souber e for revelado aqueles erros através da palavra, ele vai ter que deixar aquela prática. Então ele prefere ficar no erro, prefere ficar no pecado. No entanto, uma vez que ele já percebeu que aquilo é errado, que em algum momento na vida ele estudou que aquilo é errado, em algum momento ele percebe, o Espírito Santo de Deus mostrou-lhe que ele é errado, o fato dele não ir à igreja para não ouvir a verdade, ou não ir a um lugar para não ouvir a verdade, não torna dele um homem justo. Pelo contrário, ele é ciente do seu erro. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. 2.3. Israel, uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Vamos lá para o meio. Não significa que Deus iria ficar indiferente ou viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos a servirmos a Deus de qualquer maneira. Lembra que eu falei? Né? O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona a graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então, o que eu estou falando que a liberdade traz para você responsabilidade, ou seja, o fato de nós sermos crentes em Jesus não nos libera para fazermos o mal, mas nos faz conscientes do pecado e que seremos um dia, cada um de nós, compareceremos diante do trono de Deus para prestar contas daquilo que nós fazemos. Israel era uma nação abençoada, uma nação a qual viu milagres poderosos. O povo viu o mar vermelho se abrir, viu o maná cair do céu, viu cidades serem destruídas, mas era um povo ingrato. Nessa época, Israel havia abandonado o Senhor, os reis haviam se prostrado a outros deuses, adoravam a outras imagens de escultura, a deuses ídolos, inclusive aos próprios deuses babilônicos. O povo vivia como se Deus não existisse, não estavam nem aí para o que estava acontecendo, muito menos pela palavra que estava dizendo. Era um povo abençoado, mas um povo ingrato. A ingratidão, ela traz sobre nós o juízo de Deus, né? Porque muitas das vezes nós recebemos tantas bênçãos de Deus, tantas graças de Deus, mas nos mantemos às vezes extremamente dispersos em relação àquilo que Deus tem para nós. Agora, chegou a hora da Poliana, ela vai trazer as dicas aí para mim e para você. Fica atento aí que tem coisa boa. Olá pessoal, eu sou a Poliana Feitosa e essa semana eu separei uma dica incrível para vocês. E ela, em especial, mexe muito comigo porque tem a ver com timidez. Então, vamos lá. Lendo os comentários do vídeo da lição, que agora eu não vou lembrar qual, mas assim, eu li que a irmã Maria Batista, se eu não me engano, comentou que ela tem muita vontade de pregar, só que ela é tímida.
Eu sei que ela não falou diretamente para mim, né, responder aqui com vocês, só que eu trouxe essa questão para dar dicas para professores que querem muito dar aula, querem muito entrar nesse ramo do ensino, mas são pessoas tímidas. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, algumas coisas que vocês podem fazer para vencer essa timidez. Eu acho que está mais do que na hora da gente parar de ficar botando medo nas pessoas, usando aquele versículo, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Só quem é tímido de verdade sabe o que é entrar em desespero quando você ouve esse versículo, tirado totalmente de contexto. A gente sabe que as pessoas tímidas, elas realmente sofrem com isso. Isso pode até causar crise de ansiedade. Então é uma coisa que a gente deve tratar essas pessoas com muito carinho, muito respeito e cuidado. E tentar ajudar que essas pessoas, para fazer, né, com que essas pessoas se desenvolvam no reino de Deus, se desenvolvam no seu ministério e aquilo que Deus tem colocado no coração delas. Então, para que isso aconteça, eu vou dar aqui alguns passo a passos para que essa pessoa deixe de ser tímida e comunique a palavra de Deus. Nada melhor que começar essa dica falando da minha própria vivência. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa tímida, mas falar para muitas pessoas talvez não seja o meu forte. Não sei, eu estou desenvolvendo isso ainda. Mas o que acontece? A partir do momento que você é abraçado, o amor de Deus te encontra, você sente uma vontade imensa de comunicar sobre Deus. Então, quando esse amor te encontra, te alcança, tem que haver mudança. Não tem como você dizer que foi alcançado pelo amor de Cristo e você continuar sendo a pessoa que você era antes. Não pode ser assim. Eu penso isso muito na minha vida. Não tem como eu receber este amor e continuar da mesma forma. Isso serve para pessoas tímidas. Agora, pessoas que eram briguentas. Não pode. Se o amor de Deus te alcançou, você não é mais aquela antiga pessoa. Você não é mais o velho homem. Você não é mais o velho eu. Você nasceu em Cristo. Então, se esse amor te alcançou, tem que haver mudança. E eu não estou aqui dizendo que é uma coisa fácil. É uma coisa que tem que ser vencida todos os dias. Como? Praticando. Pegue uma palavra que, sei lá, faz um devocional e lê aquilo pro espelho. Lê pro espelho? Ficou maneiro? Ficou legal? Fechou. Pega uma outra devocional e lê para sua mãe, lê para seu pai, lê para seu esposo, lê para sua esposa. Leu? Ficou maneiro? Ficou legal? Ok. Pega aquele mesmo devocional ou faça outro e lê para outras pessoas, poste em suas redes sociais, porque aí você vai estar exercitando o ato de falar com outras pessoas. Tenho certeza que fazendo isso, você vai acabar se desenvolvendo. E o mais interessante é que você saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Lá em Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Deus está contigo. Basta você abrir a sua boca, que eu tenho certeza que Ele vai te usar grandemente. Essa dica ela serve não só para os professores, né? Ou para aqueles que querem se tornar professores. Essa dica serve para todos que querem comunicar a palavra de Deus. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da lição da semana. Essa em particular mexe muito comigo porque antigamente eu também tinha dificuldade de falar em público e comunicar. Mas isso aqui mudou. É o que eu falei. A partir do momento que você encontra o amor de Cristo, você encontra Cristo, tem que haver mudança. Então é isso. Um beijo. Peço que vocês continuem comentando aqui embaixo. Eu leio tudo, eu comento tudo, respondo tudo. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Bem, gostou? Quero que você comente aí então. Olha, gente, você que não é inscrito no canal, se inscreve logo aí, ó. Deixa o like e dá o glória. 3. O amor de Deus e sua justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Muitos, de maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça, na misericórdia de Deus para dar uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É interessante você ler lá o Hebreus 12, porque faz justamente esse contraponto sobre a justiça de Deus. E então, por muitas das vezes as pessoas não entenderem o que é o amor, que é o tópico número 3, o amor, e eles acham que Deus então não vai deixar passar tudo, porque eles acham que amor é tudo, é ser complacente com o erro.
Veja, vou dar um exemplo aqui, né? No caso aqui a gente pode dar um exemplo dos pais. O pai ama muito o seu filho, a mãe ama muito o seu filho. Ai, meu filhinho, ai, não me toca, ai, não sei o que, ai, não pode isso, ai, não pode aquilo, ai, não sei o que lá, ai, não, eu vou cuidar dele, não, não bate, não, não briga, que vai ficar traumatizado, ah, não faz isso porque meu filhinho, eu sou super protetora, não sei o que lá, achando que isso é amor. Isso não é amor. Isso não é amor, porque o verdadeiro amor, ele corrige. O verdadeiro amor, ele chama a atenção. O verdadeiro amor quer bem. Deus é amor. Então, quando fala que Deus é amor, quer dizer que não só que Ele nos ama e nos protege, mas por nos proteger, Ele também nos corrige. Lá em João 14 diz que o Senhor nos poda, né? A todo aquele que dá fruto, o Senhor poda, o Senhor corta, o Senhor nos tolhe, o Senhor nos limita, porque Ele nos ama. Existem coisas que acontecem na nossa vida porque Deus nos ama. Existem sofrimentos na nossa vida que Deus nos ama. Não é porque Deus quer nos fazer sofrer, é porque Ele sabe que aquele sofrimento pelo qual nós estamos passando é menor do que o sofrimento de uma decepção ou de uma tragédia que virá na frente. E para nos poupar disso, pelo seu amor, Ele nos corrige agora, para que não soframos depois. Está entendendo como é que o amor de Deus? Isso é amor. Então, como as pessoas não sabem o que é amor, elas não conseguem dimensionar, não conseguem entender, compreender o que é amor. Para eles é liberdade para fazer o que quer, é deixar à vontade, né? Então você pode tudo, porque Deus é amor, então aqui você ama. Aqui... Não é só isso, existe a correção, existe também o lado em que Deus nos corrige justamente porque Ele é amor e porque Ele é justo, ou seja, Ele trata com justiça. 3.1, amor versus justiça. Amor Deus é insondável, a gente não tem como saber, compreender, 1 João 4,16, é insubstituível, a gente não tem como colocar outro no lugar, não é fingido, a gente não tem como fingir. A maior expressão do amor está escrita em João 3,16, Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incalculável, a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer em seu lugar, para salvar os pecadores que nada merecem. Então a justiça de Deus inclui a penalidade do juízo. Deus é amor e Deus deu o seu Filho unigênito para morrer. Olha que amor e morte está na mesma frase. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor e morrer está na mesma linha, porque amar é morrer, amar é sofrer, amar é corrigir, amar é chamar a atenção, e chamar a atenção muitas vezes é amar. Portanto, isso é importante porque a gente vai entendendo quem é Deus, que Ele ama, mas Ele também corrige. E por ser um Deus que ama, Ele também é justo. Está entendendo? Então Deus é justo. E o atributo de Deus da justiça faz com que Ele julgue as pessoas pelo que elas fazem, e não através do seu amor. Olha o que ele diz aqui. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade, nele não há injustiça, justo e reto. Então, o Evangelho revela a justiça de Deus, Romanos 1,17. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão, Salmo 9,8. Ou seja, Deus nos trata com justiça, ou seja, tudo que nós fazemos, nós iremos receber por aquilo, porque Deus é justo. Imagine duas pessoas, uma é boa e a outra é ruim. Essa boa eu dou uma coisa, e aquela que é ruim eu dou a mesma coisa. Ora, se eu fizer isso, se eu retribuir aquela pessoa má com o mesmo benefício que eu dei à pessoa boa, eu não estarei sendo justo. Eu estarei nem amando, porque isso não é amor. Eu vou estar aqui prevaricando, eu vou estar aqui pervertendo o amor, eu vou estar aqui mostrando a forma errada, porque eu vou estar magoando quem agiu certo, para privilegiar quem agiu errado. Eu vou estar mostrando que quem agiu errado pode agir errado ainda, porque não precisa ser certo ou errado, não precisa andar justo ou andar errado, porque no final é tudo a mesma coisa, porque todos serão abençoados ou todos serão privilegiados. Não, eu preciso agir com justiça. Deus é justiça. E Deus é tão justo que quando ele diz em Gênesis 3, né, sobre o pecado do homem ali, que ele diz que o homem pecou e por conta disso, né, passou aí a descendência, toda a sua descendência a ser pecadora, foi a justiça de Deus agindo ali. A justiça de Deus faz com que ele tenha naquele momento que agir. Agora essa justiça, o senso de justiça é tão grande que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. E por que ele dá o seu próprio filho? Por amor. E que amor é esse? De dar o seu filho para que nós, através do sacrifício do seu filho, não tenhamos que morrer. Entendeu o que é salvação?
Entendeu o que é o amor de Deus? Então a salvação, o amor de Deus se manifesta nessa justiça, na justiça de Deus, no sentido de que Deus é justiça. E essa justiça se faz através do sacrifício, através da morte do seu Filho Jesus. E que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus para que fujamos do castigo, fujamos o que dá recompensa pelos meus e pelos seus pecados. Então, agora que estou em Cristo, agora que aceitei a Jesus, eu nego as coisas do mundo, nego as coisas que eu fiz, nego todas as coisas para viver uma nova vida em justiça, para que eu não seja condenado com o mundo. Por quê? E aí eu já peguei isso aqui para fazer o link, né? E isso é importante, você quando for trabalhar, a gente trabalhando, a gente sempre faz o link para o próximo tópico. Se você reparar, eu estou fazendo assim, estou vindo falando e estou fazendo um link para o próximo tópico. Eu comecei lá falando sobre, olha só, vamos só para você entender, para não ficar tentando recapitular. Eu comecei falando lá do cativeiro. Falando do cativeiro, eu falei da cativeiro que não parece cativeiro, que a pessoa fica aprisionada sem saber que sem perceber que está aprisionada, e sem saber que está aprisionada, continua sendo escravizada e aprisionada, e é por conta disso que Deus deu a mensagem a Ezequiel para que eles se arrependessem, porque eles viviam a vida errada, mas eles achando que estavam fazendo a coisa certa e que Deus estava aprovando aquilo que eles estavam fazendo, continuaram assim até que veio a justiça de Deus, que foi o reino de Nabucodonosor, em 586, né? Estou fazendo uma recapitulação, que invade Jerusalém, toma Jerusalém e destrói todo o povo, e se cumpre o que Ezequiel havia profetizado. Eu comecei lá falando sobre isso, falei sobre o pecado e as suas consequências, eu falei também sobre a liberdade, ou a falsa liberdade, Gálatas capítulo 6, versículo 7, Gálatas capítulo 3, trabalhando com você a ideia da liberdade, dessa falsa liberdade. Essa falsa liberdade é libertinagem, ou seja, achar que pode fazer o que quer, mas não pode, porque a responsabilidade é pessoal, e pela responsabilidade ser pessoal, tudo aquilo que eu fizer, eu receberei uma recompensa por ele, quer que seja bom ou quer seja mal. E Deus o julgará, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Que coisa boa! E aí, aí cheguei no tópico 3, falando sobre o amor de Deus e a sua justiça. Vimos que amor e justiça andam juntos, 3.1, e agora 3.2, eu fiz aquela chave de que Cristo morreu, eu fui Gênesis, falei que Cristo morreu, e agora eu vou fazer essa chave aí, Cristo morreu, Deus deu o seu próprio Filho, morte está junto com amor, para agora entrar aqui no 3.2, a chave, Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Precisamos refletir sobre o arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. O arrependimento para o perdão de pecados envolve um conjunto de aspectos, como, primeiro, convicção, segundo, contrição, terceiro, confissão e quarto, mudança de atitude. 4 pontos aí da mudança para se receber o perdão, se a gente puder pensar sobre isso. Exemplo aí, está lá você pega Salmo 51, está dentro disso aqui também. Convicção, contrição, confissão, mudança de atitude. Convicção, eu sou um pecador. Contrição, eu estou mal por isso, eu sinto por isso, eu não gosto de fazer isso. Confissão, eu sou esse pecador e preciso de ajuda. Mudança de atitude, essa vida não é mais para mim. Então, isso chama-se 360, isso chama-se conversão, isso chama-se nascer de novo, isso chama-se nascer da água e do Espírito, isso nós chamamos de arrependimento. Pastor, qual é a diferença do arrependimento para o remorso? No remorso, você não se arrepende. No remorso, para dar um exemplo, você entender bem o que é remorso. Remorso é o arrependimento pelas consequências do que você fez, mas não pelo ato em si. Você já viu um exemplo? Já viu um caso de alguém que praticou um assassinato, um crime hediondo, uma coisa terrível? O repórter vai na cadeia entrevistar e pergunta: fulano, por que você deu tantos tiros nem ciclano? Por que você fez isso com aquela pessoa? Agora você está aqui 40 anos. Aí a pessoa responde assim, olha, aí ele pergunta, se fosse hoje você faria de novo? A pessoa responde, olha, se fosse hoje eu faria de novo, só não faria porque eu peguei 40 anos aqui, eu estou preso.
Porque senão eu faria mesmo, porque o ruim disso aqui, eu não me arrependo de nada, só o problema é que eu estou preso. Isso ele não está arrependido de ter matado a pessoa. Ele está arrependido de ter matado a pessoa porque ele foi preso. Se ele não fosse preso, ele estava feliz. Ou seja, ele não se arrependeu. Se fosse hoje, dependesse dele, ele matava de novo. Isso é remorso. Remorso é o sentimento de culpa pelas consequências do que você fez. Ou seja, você sofre porque você fez o mal e você fica chateado porque você sofreu o mal. E aí isso é remorso. Se eu pudesse, eu não teria feito. Não. O arrependimento você não faria, mesmo que não tivesse consequência. Porque você se arrependeu. Está entendendo? Então isso é conversão. Como é que é? Vamos recapitulando. Convicção, contrição, confissão, mudança de atitude. Quando isso acontece, Deus perdoa. Quando o pecador se arrepende, Deus perdoa. O termo usado para arrependimento é metaneo, ou seja, não se restringe apenas a uma tristeza pelo pecado. Estou triste porque eu pequei. Não, eu quero mudança de vida. Você decide mudar de vida. E quando você faz isso, Deus, né, te perdoa. E aí é importante você aplicar, ainda que os seus pecados sejam negros como escarlate, eu os tornarei mais alvos do que a neve. Por quê? Porque há um arrependimento. Quando há arrependimento, Deus restaura. Davi pecou, mas Deus restaurou. O seu reino não foi dividido, mas não na sua gestão. Deus teve misericórdia sobre ele. Quando Natan lhe perguntou o que ele queria, se era cair na mão de Deus ou na mão dos homens, ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus. Porque Deus tem misericórdia, mas não os homens. E assim também eu e você podemos ter a certeza de que mesmo que tenhamos pecado, Deus é poderoso para nos perdoar, quando de fato nós nos arrependemos. Qual é a marca que mostra que nós nos arrependemos? Quando nós deixamos a prática daquilo que fazíamos. 3. É necessário um constante autoexame. Olha como é que a gente está, né? Desenvolvendo e vindo aqui devagarzinho, a gente vai entendendo e aprofundando cada vez mais. É interessante como Deus constantemente procurou despertar o povo de Israel para pensar sobre o seu estado espiritual em que se encontrava. Lembra que eu falei para vocês que no início do capítulo ele vai fazer um desenho? Aquele desenho que ele faz é o de Jerusalém, simbolizando o cerco de Jerusalém. É uma forma de chamar as pessoas. Gente, pensa, vamos pensar aqui, vamos ver o que está acontecendo. Olha, as coisas não estão boas. Muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor, Jeremias 29, 8, 10, porque eles já haviam sofrido a primeira deportação. Contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 5. O povo de Israel desprezou constante vigilância, pois depositou a confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando rotineiramente. Jeremias 7. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. Aqui é a chave da nossa lição. Peguei. Tá vendo? Pega aí essa chave. Ó. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo de nossos relacionamentos com Deus. Se assim não for, serão atitudes vazias e sem vida. Portanto, aqui, ó, como eu estava dizendo aqui, é necessário um constante autoexame. A todo tempo, eu e você, temos que nos examinar para ver se realmente estamos na presença de Deus ou se estamos praticando pecado, se estamos errando, pecado involuntário ou pecado voluntário, como nós já ensinamos aqui. Se nós estamos praticando alguma coisa, estamos errando, temos que nos examinar, fazer um autoexame. Uma das coisas que o apóstolo Paulo faz como prerrogativa para a Santa Ceia é examinar a si mesmo. E é tão difícil a gente olhar para a gente, porque a gente quer olhar para o outro, quer olhar para fulano, para a vida de ciclano, quando na verdade temos que olhar para nós mesmos, olhar para nós. E é difícil porque nós não queremos fazer esse autoexame, nós não queremos olhar para dentro de nós, porque olhar para dentro de nós dá medo, olhar para dentro de nós nos assusta, olhar para dentro de nós nos causa espanto, olhar para dentro de nós nos causa, às vezes, pavor, e por isso nós evitamos olhar para nós e olhamos para o outro. Apontamos a vida do outro. Olhamos a vida de fulano, de Beltrano, como na verdade temos que examinar a nós mesmos. E quando nós fazemos isso à luz da palavra de Deus, vemos que todos nós somos pecadores, e aí nós começamos a nos policiar para que não vivamos uma vida de pecado. Conclusão.
Na luta contra o pecado, é preciso conhecer a doutrina do pecado. A palavra doutrina do pecado é amartia, né? Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilantes e em oração, para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, aí se inscreve logo nesse canal, me ajuda aí a compartilhar essa mensagem, se inscreva no canal, deixa o seu like, dá o glória, clica no sininho, todas as atualizações, assim, se tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Muito obrigado, até a próxima. Paz!